Vamos agora estudar os prazos extintivos em direito tributário. Nós já falamos de alguns prazos extintivos que corriam contra o contribuinte. Ao tratarmos da ação de repetição de indébito, nós vimos que o contribuinte tem prazo para pedir restituição para a administração. Se a administração negar, ele tem um prazo prescricional para tentar na justiça obter na marra a restituição. Mas agora nós vamos falar da parte que é mais importante na prática tributária, que é a presença de prazo, a existência de prazo para que o fisco cobre do contribuinte. Há um prazo para que o fisco lance o tributo notificando o contribuinte a pagá-lo, que é o prazo famosíssimo de decadência. Lançado o tributo, constituído o crédito tributário, o que se espera é que o contribuinte pague aquele valor que foi cobrado. Se ele não pagar, o fisco vai precisar ir ao judiciário para receber esse valor de maneira coativa. E ele vai ter prazo também para cobrar na justiça, que é o prazo de prescrição. Se fala muito de diferença entre decadência e prescrição, mas em direito tributário eles são praticamente inconfundíveis os prazos. Porque na realidade o lançamento, já estudado aqui, ele está exatamente no meio, dividindo esses dois prazos, dividindo o mundo, dividindo a linha do tempo, porque antes do lançamento se estava contando decadência, que é prazo para lançar. Após o lançamento se está contando prescrição, que é o prazo para o ajuizamento da ação de execução fiscal. Muitos gostam de usar aqui aquele macete, que na realidade não é muito bem uma teoria científica. É um macete que muitos utilizam para diferenciar a prescrição de decadência. Esse macete era muito utilizado quando da vigência do Código Civil anterior, de 1916, porque o Código Civil não separava de maneira clara decadência de prescrição, chamava tudo de prescrição. Então, naquela época, se usava muito um macete dizendo o seguinte: olha, decadência, ela mata um direito. Então, quando você vira um prazo para que se exerça determinado direito, esse prazo é decadencial. Prescrição não mata o direito material exatamente. A prescrição mataria a possibilidade de se ajuizar uma ação que protege aquele direito, a pretensão. Então se dizia assim: decadência extingue o direito. Prescrição extingue a possibilidade de utilização da ação judicial que protege aquele direito. Era com base nesse raciocínio que muitos propunham a utilização em direito tributário de um entendimento que era comum lá no direito civil. Se dizia assim: ora, se você pagou um tributo que já estava decaído, já tinha sido atingido pela decadência, o fisco, por exemplo, lançou fora do prazo, quando lançou já tinha decaído. Então você pagou e tem direito à restituição, porque a decadência extinguiria o próprio direito material. Agora, quando você pagasse um tributo que já tinha sido atingido pela prescrição, suponha que o fisco lançou no prazo correto, não deixou se esvair o prazo decadencial. Só que quando você foi pagar, já tinha passado os 5 anos da data da constituição definitiva do crédito. Então já estava prescrito. Então você pagou um tributo prescrito, não teria direito à restituição, porque o direito material do fisco de receber ainda existiria. O que teria perecido seria só a possibilidade de o fisco ajuizar a ação de execução fiscal. Muitos até usavam de uma imagem, diziam assim: olha, quando o débito já foi atingido pela decadência, ele não existiria, então não posso te cobrar. Quando, na realidade, ele foi atingido pela prescrição, aí usava essa imagem. É porque você deve, mas eu não consigo te alcançar, né? Porque a ação judicial que eu tinha para te alcançar não pode mais ser ajuizada. Então, quem pagou o crédito que estava prescrito não teria direito à restituição, porque pagou algo que era devido. Não era passível mais de defesa mediante uma ação judicial, mas era devido. Então, esse raciocínio, muitos aplicaram em direito tributário, e eu fui um que sempre defendi que esse raciocínio não poderia ser aplicado. Porque em direito tributário existe uma regra com força de lei complementar que não pode ser contrariada pelo Código Civil, uma regra muito específica e pela especialidade tem que prevalecer sobre as regras gerais de direito civil, que é a regra que diz que decadência e prescrição extinguem o crédito tributário. Se extinguem, quem pagou o crédito atingido pela decadência ou o crédito atingido pela prescrição, pagou um valor indevido. E a consequência de pagar um valor indevido é ter direito à restituição. Então, em direito tributário, o Código Tributário, corretamente ou não, seguindo ou não a melhor doutrina, ele disse que decadência e prescrição extinguem crédito tributário. E se extinguem, quem pagou o valor atingido pela decadência ou pela prescrição, pagou um valor indevido. Eu digo correta ou incorretamente extingue o crédito tributário, conforme previsto no Código, porque a rigor dá para perceber uma imprecisão do Código quando trata dessa matéria.
decadência é um prazo para lançar. Se esse prazo foi ultrapassado, o crédito tributário não pode mais ser objeto de lançamento. Não pode mais haver constituição do crédito. Então, não nasce crédito tributário. Então, na realidade, o CTN confundiu uma situação em que o crédito não pode nascer com a extinção do próprio crédito. Percebam, se a decadência impede que o crédito seja lançado, na prática ela não pode extinguir algo que por conta dela mesma não chegou nem a nascer. Extinguir o que não existe, isso não é uma coisa razoável, né? Então a decadência deveria ser enquadrada, muitos defendem, como forma de exclusão do crédito. Porque os casos de exclusão são casos em que não se pode fazer lançamento. Mas o CTN diz que extingue o crédito, está extinto o crédito. Se é assim, pelo menos nas provas de concurso, nós devemos adotar o posicionamento que decadência, assim como prescrição, extinguem crédito tributário, equiparando-lhes os efeitos.